Olá, bem-vindo ao painel Univari. O nosso assunto hoje é turismo, mais especificamente uma pesquisa é feita no turismo. Uma pesquisa que levou 3 anos e ouviu 600 pessoas e apontou a capacidade de carga, a segurança e também a tecnologia no turismo. Essa é uma tese de doutorado da nossa convidada de hoje, que a pesquisa foi feita em Barcelona, em Lisboa e o foco central em Balneário Camboriú. Por isso eu vou conversar aqui com a doutora Edna de Lis, que acabou de estar na banca do doutorado aí na semana passada, inclusive foi homenageada aí pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú sobre essa importante pesquisa, né? E esses dados tão relevantes aí para o poder público dar continuidade e trabalhar em cima dessa pesquisa para qualificar mais o turismo também na região. Obrigado pela sua presença, Edna. Edna, como é que foi esse foco da pesquisa, né? Mas, em primeiro lugar, assim, parabéns aí pelo seu título agora de doutora, né? Mas queria saber como é que foi o foco, o que levou você a pesquisar a capacidade de carga, né, a segurança e a tecnologia para o turismo dentro dessa tese de doutorado. Olá, é sempre um prazer retornar a essa casa. A casa que eu fiz a minha graduação, meu mestrado e doutorado, a Univale, a gente tem esse apelo emocional à instituição em todos os sentidos, né? Porque ela é a principal instituição que nós temos aqui na nossa região. É um prazer estar contigo e com os telespectadores da TV Univale nesse momento. Com certeza, eu estudo turismo há 20 anos. Eu entrei na graduação de turismo no ano de 1999. E depois disso fiz a graduação e o mestrado em turismo e hotelaria e o doutoramento em administração. A minha tese de doutoramento, ela é sobre análise estrutural do turismo. O que as cidades turísticas precisam para funcionar adequadamente? E esse foi um estudo que foi realizado com 600 pessoas em Balneário Camboriú, essencialmente. É um estudo de caso múltiplo, onde a gente estudou Balneário Camboriú, mas depois nós fomos estudar a capacidade de carga das cidades de Lisboa e Barcelona. 2 destinos maduros que estão recebendo números expressivos de turismo na atualidade. Uhum. E o que você investigou e desse trabalho de doutoramento, né? Quais são as conclusões, assim, como é que está Balneário Camboriú frente a essas cidades europeias? Precisa ser melhorado cada vez mais? O poder público precisa ter uma visão maior para a cidade, é isso? Justamente, por que estudar Barcelona e por que estudar Lisboa? Poderia estudar outras cidades, poderia estudar Nova York, que também tem uma relação de capacidade de carga de estudo, de segurança, Veneza. Mas a Lisboa e Barcelona têm umas questões muito pontuais para a gente estudar. E quando a gente quer reformar a nossa casa, quer melhorar as coisas da nossa casa, a gente vai se inspirar em outros lugares para poder imaginar a cor, os detalhes da nossa casa, né? Mais ou menos isso que a gente quis fazer nessa tese de doutoramento. Essa tese teve orientação do professor Miguel Angel Verdinelli, que faleceu em outubro do ano passado. Antes de defender essa tese, a qual eu dedico essa tese, ela teve avaliação da tese, e aí no final a professora Suzete Antonieta Lisotti assumiu a orientação, e ela teve avaliação da professora Doris Vanden Huschmann, que é uma das principais autoridades de turismo do Brasil e a maior autoridade de capacidade de carga, professor Mário Beni, que fez análise estrutural do turismo, que é justamente a atualização que eu me propus nesse modelo, o professor Marcelo Tomé, que é coordenador da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, e o Dr. Peter Taylor, um rabino americano, sociólogo, que fez a certificação dos equipamentos turísticos após o atentado de 11 de setembro de 2001. Então, são pessoas expertas nessa área, e aí da instituição, a professora Maria José Barbosa, né, que é do programa, é uma professora que é do programa Doutorado de Administração, foram as pessoas que avaliaram para dar essa titulação, né? Porque uma titulação não é uma graduação que você faz de TCC e apresenta. A tese tem que ter alguma coisa nova, que ninguém fez. Uhum. E quando nós estudamos a capacidade de carga, nós identificamos. Fizemos 4 grupos focais em Balneário Camboriú no ano 2016. 17 para 18, nós entrevistamos 497 turistas, nós fizemos uma amostra infinita de estatística de turistas. O professor Miguel Verdinelli era um estatístico, um argentino estatístico que trabalhou por décadas aqui na universidade. E aí, depois disso, nós conhecendo o perfil do turista que visitou Balneário Camboriú naquele ano, nós identificamos que nós precisávamos estudar outros lugares. Uhum. E aí o estudo de caso múltiplo trabalha nisso. A gente foi estudar Barcelona, uma cidade que até 1989 não tinha esse turismo que tem hoje. Apesar de Barcelona ser uma cidade antiga, ter um patrimônio cultural, ser a cidade de Picasso, a cidade de Gaudí, ela não tinha, por exemplo, a orla, que é do tamanho de Balneário, ela não estava adequada para receber turistas. Uhum. Então, eles adequaram. E eles recebem hoje 200 mil pessoas.
Mas imagine você, telespectador, imagine você. O que é receber 200 mil pessoas? Na nossa região litorânea, quando acaba a temporada, a gente diz, ah, que bom que acabou. Imagine se fosse 365 dias. Há um número mágico, há uma capacidade específica para um destino, para ele manter a identidade, para ele manter os valores culturais. Porque quando o turista vem para um destino, ele quer valorizar, por exemplo, a nossa tainha, a nossa gastronomia aqui, os nossos valores culturais. Quando uma cidade recebe muita gente, além da capacidade de carga ficar restrita, número de pessoas, nós temos os problemas de perder a identidade local. E aí, o que disseram os 497 turistas que visitaram o Balneário Camboriú na temporada 2017-2018, que foi uma pesquisa em parceria com a ANFRA e com a Secretaria de Turismo? Disseram que eles preferem cidades turísticas não superlotadas. Então, a gente imagina, Balneário Camboriú é uma cidade que recebe muita gente, quem vem para cá gosta de muita gente. Ele gosta de chegar no restaurante, ter atendimento adequado. Ele quer que não falte água, que não falte luz. Porque, afinal de contas, ele passou um ano inteiro guardando dinheiro para suas férias. Ele quer qualidade de vida. A qualidade que, às vezes, ele não tem no dia a dia dele, que acorda, está sempre correndo e mal tem tempo, às vezes, para almoçar. Então, eles nos identificaram isso, naquele momento, que eles gostariam que a capacidade de carga normal fosse estabelecida na cidade. E aí, nós fomos estudar cidades com superlotação de capacidade de carga, que foi Barcelona. Eu estive em Barcelona no dia 1º de outubro do ano passado, no dia que fez um ano da Revolução da Catalunha, da divisão. E eu estive lá naquele dia, onde eles fizeram uma movimentação na rua. Eu vi as Ramblas cheias em Barcelona no dia 1º de outubro. Eu presenciei a polícia e a população se confrontando. A divisão que há historicamente entre a Catalunha não querer se dividir da Espanha. Mas eu vi uma coisa muito importante. Em Barcelona hoje você vê as cidades assim, Barcelona não está à venda. Barceloneta é um bairro, não é lugar de turistas. Turistas, Gaudí, o nosso principal artista, odeia vocês. Para que é a atividade turística? É para trazer geração de emprego e renda e melhorar a economia local. Mas não é para perder a identidade, não é para tirar os espaços da população local. Quando isso acontece, começa a acontecer xenofobia. Aversão ao estrangeiro, ao turista. E aí começa movimentos de muita agressão. A gente vê, estávamos conversando antes de começar a entrevista, né, em relação ao valor, por exemplo, de uma cerveja, que lá em Barcelona custa 2 euros, e algumas regiões da Europa custa 14, 16 euros, e os jovens vão para lá para beber e acham que podem quebrar a cidade, fazer o que quiser. A prefeita de Barcelona instituiu uma lei que não pode mais isso. Hoje não pode mais andar sem camisa em Barcelona, não pode andar de skate, as ramblas estão mais seguras. Há uma relação de segurança mais severa na cidade, porque é uma coisa, eu estou de férias, mas eu não tenho direito de acabar com o trabalho da população local. E essa é uma discussão que a gente fez em Barcelona. A discussão que nós fizemos em Lisboa foi sobre a gentrificação. O processo com a entrada dos aplicativos, e aí eu faço referência ao aplicativo específico porque eu trabalho em tecnologia na tese, o Airbnb, lá em Lisboa, os senhorios deixaram de renovar o contrato com a população local e começaram a alocar quartos para os estrangeiros. A ponto de hoje, os estudantes que vão morar em Lisboa não têm mais espaços para alocar, tem que alocar em cidades ao redor, as instituições, as universidades começaram a ter problema. Então, nós começamos a ver isso. Ao comparativo em relação ao Portugal. O país precisa de turismo, saiu da crise com o turismo. Eles tratam a gente super bem na rua. Eu andei de comboio em Portugal, que são os trens. Andei a pé, de Uber, de táxi, de todos esses modais de trânsito para conhecer a realidade local. E aí eles dizem assim, vocês são bem-vindos, mas vocês têm que respeitar leis, regras e regulamentos. É uma questão de legislação. E aí nós estudando a segurança desses lugares, nós conhecemos a polícia de Portugal, nós fomos recomendados pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, o coronel Araújo Gomes, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, nos apoiou, e o coronel Martínez nessa visita à polícia portuguesa e à polícia espanhola, e o tenente-coronel Evaldo Hoffmann, de Balneário Camboriú, que hoje é o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, era o comandante regional de Balneário Camboriú. Eles nos apoiaram nessa ida a Barcelona e a Lisboa. A gente vê em relação à segurança lugares extremamente seguros. Não tem os índices de violência que nós temos aqui. Eles têm risco de atentado a terrorismo. Eu estive na Rambla, onde aconteceu o atentado terrorista. Eles fecharam, tem umas relações de segurança nesses locais.
Portugal já não se preocupa tanto com terrorismo como se preocupa, ele acha que ele não tem inimigos históricos, como tem inimigos históricos a Espanha, a França e outros lugares, a Alemanha, ele considera dessa forma. Eles não têm o problema do roubo, do assalto, dos furtos, exceto em algumas regiões turísticas, mas eles têm tecnologia. Em Barcelona você não vê a polícia, de repente acontece alguma coisa, ela chega. Por quê? Porque eles têm centros avançados de tecnologia. Eles estão com um sistema de vídeo monitoramento muito efetivo nas vias. Observando na Rambla, existe um comércio de negros que vende fora do horário, acima das 20 horas, e às vezes eles insistem no final de semana, eles chegam com aqueles lençóis gigantes, com um monte de coisas para vender, e quando a polícia chega, eles descem correndo para dentro dos metros. E aí estudar esse processo, estudar essa relação de turismo é muito rica, porque se nós queremos ser competitivos, hoje a gente compete com destinos internacionais. E ir e voltar para um destino, por que eu volto, por exemplo, para Balneário Camboriú? O que tem de novo? Balneário Camboriú tem um turismo de segunda residência muito forte, de pessoas que compraram, mas para onde a gente quer chegar? Existe a curva de Butler, que é uma curva que a gente estuda no turismo, que é os destinos chegam a um determinado momento que eles se consolidam. Ou eles se revitalizam ou eles declinam. Novos equipamentos turísticos precisam entrar nos destinos. E aí, quando a gente começa a estudar cientificamente, a gente tem a obrigação de trazer de volta para a comunidade. Eu creio que uma tese de doutorado, como uma dissertação, uma monografia, um TCC e um artigo, tem uma responsabilidade com a comunidade. Eles precisam voltar. Tem que haver uma devolutiva. E é isso que a gente está fazendo nesse momento. Fizemos na Câmara de Vereadores, que nos homenageou por começar em Balneário Camboriú. Vamos fazer na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Estamos fazendo nos veículos de comunicação, justamente para que o trade turístico e os gestores que estão à frente das partes de turismo reflitam acerca disso. Edna, muito bacana. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a Edna novamente sobre esse assunto que é tão importante e interessante aqui, né, para a nossa região, que recebe milhares de turistas, né, ver como é que o poder público pode, a partir também dessa tese, aproveitar toda a pesquisa da Edna e também aplicar isso tudo também nas cidades, em Balneário Camboriú e nas cidades vizinhas também. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale e hoje o nosso assunto é turismo, mais especificamente a ciência em benefício do turismo. Eu estou conversando aqui no estúdio, para você que sintonizou a TV Univale agora, com a Edna Diniz, que acabou de fazer daí o doutoramento dela, conquistou o título aí de doutora por uma pesquisa bastante interessante que levou aí 3 anos e entrevistou 600 pessoas para saber aí a capacidade de carga, segurança e a tecnologia para o turismo. A pesquisa foi feita com foco bastante em Balneário Camboriú, mas a Edna foi para Lisboa e Barcelona para saber o comportamento também do turista lá e como as cidades vêm trabalhando essa questão. Edna, adianta fazer, como o exemplo de Bombinhas, de Fernando de Noronha, uma taxa para controlar o turismo, essa capacidade de carga, né, para você que não tem conhecimento desse termo, é a capacidade de pessoas, né, que a cidade pode, né, receber, tem a capacidade de receber. É isso mesmo, né, Edna? Exatamente. É quanto a minha e a tua casa tem capacidade de receber? 4 pessoas, 6 pessoas? A partir desse número, quais são as adequações que tem que fazer? Nós temos aí 2 destinos que têm um nome, que é Fernando de Noronha e que é Bombinhas. Nós temos uma taxa, né, que constitucionalmente pode ser cobrado como taxa, que acontece em Bombinhas, que é a TPA, e temos lá em Fernando de Noronha. Na legislação, quando ela é criada, ela tem que ter um objetivo específico. Ela é criada por questões ambientais. Se o dinheiro dessa taxa for para a manutenção do patrimônio ambiental, sim, ele é válido. Por quê? Vamos raciocinar. Quanto é que custa para nós vivermos em cidades turísticas? Qual é o custo de vida que nós temos? Quanto nós pagamos de IPTU nessas cidades onde a gente mora? Por exemplo, Balneário Camboriú. Se você não pagar o teu IPTU, teu nome vai para o cartório, para o SPC e para o Serasa. Subsidiar um turismo social tem um custo. As pessoas têm direito de ir e vir.
Mas quanto é que custa esse direito de ir e vir? E além desse direito de ir e vir, do custo disso, quanto é que custa para a comunidade local pagar? Porque uma das coisas que a gente percebeu, e aí estou te respondendo, Bombinhas e Fernando de Noronha, baseada na pesquisa de Balneário Camboriú. Os turistas diziam o seguinte: nós não queremos que o dinheiro seja investido em fogos, em turismo, a gente quer saúde e educação. Da onde em cidade turística sai o dinheiro para saúde e educação? Da atividade. Sai do dinheiro que o turista gasta no destino. Esses destinos não pode ter indústria de chaminé. Cidade turística não pode ter isso, principalmente destino de sol e mar ambiental. O principal patrimônio da capacidade de carga é o meio ambiente. É a preservação, é a paisagem desse local que tem que ser mantida, esse espaço, esse território. Quanto é que custa isso? Quanto é que custa para mim manter? Quanto é que custa para você manter a sua casa? Quanto é que custa para você, telespectador, manter a tua casa? Qual é o custo que Bombinhas tem que precisa ser subsidiado em Fernando de Noronha? Falando em números, especificamente em questões econômicas. Qual é esse o valor? Aí nós vemos em Balneário Camboriú. Ele tem um turismo X e tem um turismo de massa. Vale a pena? Respondendo Bombinhas, vale a pena eu receber 1 milhão de pessoas na virada do ano em Balneário Camboriú? Vale a pena 1 milhão de pessoas jogando lixo na praia e passando algumas horas nessa cidade? Vale a pena? Vale a pena esse trânsito ficar congestionado, a praia ficar lotada, 4, 5 horas ela está vazia? Vale a pena uma cidade de 100 e poucos mil habitantes receber 1 milhão e os equipamentos de água queimarem ou ficarem a 1% de capacidade e ter que criar reservatórios de reservação para 3 meses no ano, se não pagar? Qual é a matemática da indústria? A minha matéria-prima, ela tem um valor e aí o meu chão de fábrica produz isso e ela tem que vender lá atrás na outra ponta. Turismo não é diferente disso. Para ele ter sustentabilidade ao longo dos anos, ele precisa disso. Agora, os valores das taxas são adequados? Eles podem ser flexibilizados numa temporada que tenha um baixo fluxo de turistas? Eles podem, por exemplo, Balneário Camboriú, quando recebe seus ônibus, ele paga por um número de dias. Ele paga por 10 dias, por 20 dias. Alguns destinos estão pecando quando eles cobram cada vez que você entra e sai. De repente as pessoas estão se inibindo de ficar em Bombinhas hoje, porque cada vez que elas entram, a entrada e a saída vale 24 horas. E aí, por que eu vou ficar hospedado? Antes eu fico hospedado em Balneário e Bombinhas. Eu passei a me hospedar em Bombinhas. E aí eu vou passear em Itapema e Balneário. Cada saída eu vou pagar uma entrada e uma saída. Aí tem uma outra questão, a questão de acesso. A superestrutura da análise estrutural de turismo diz que o acesso é responsabilidade do Estado. Responsabilidade do governo fazer esses acessos. Nós temos ali uma questão ambiental muito forte. Teve alguns terrenos que foram desapropriados agora em Bombinhas, para que lá na frente tenha esses parques ambientais. Mas a comunidade e o dinheiro. Por exemplo, eu estive num destino turístico aqui do sul do estado nesse fim de semana e eu vi o poder público fazendo shows no Baixa Estação, movimentando. Turista tem que saber. E aí, vou falar de tecnologia, mais uma vez respondendo Fernando de Noronha e Bombinhas. Hoje as pessoas se locomovem com aplicativos. É muito importante ir a feiras e eventos, fazer divulgação. Mas é muito importante o nome do teu destino, dos equipamentos, dos restaurantes do trade turístico estar nos aplicativos. É muito importante estar na internet, é muito importante ter sites. Os sites das prefeituras têm que estar atualizados. Quem é que paga esse custo? Quem paga a conta? Quem que paga a conta na nossa casa? Alguém paga a conta. Quem é que paga a conta do turismo? Tem que ser o turista. Não pode ser a comunidade local. A comunidade local precisa manter sua identidade, seus valores, como acontece com a capacidade de carga da ilha de Porto Belo. A professora Doris Rushman fez um trabalho de pesquisa, estudo da capacidade de carga de Porto Belo, qual é o número máximo que cabe lá. E aí a gente vê destinos com uma capacidade de carga restrita, como por exemplo o caso, aí vamos falar de Fernando de Noronha, que ele é um arquipélago e ele precisa de uma manutenção. Qual é o custo que tem disso e quantas pessoas cabem nesse lugar? Veneza hoje, falando a respeito disso, você paga para entrar em Veneza. Só que Veneza está começando a ter uma aversão com os cruzeiros. Porque está recebendo muita gente.
num determinado momento. Eu visitei 5 terminais de cruzeiros lá de Barcelona, como o terminal de Santa Apolónia em Lisboa, para fazer um estudo de capacidade de carga que eu vou publicar futuramente numa linha de pesquisa. Quanto é que justifica o número de pessoas num determinado destino? São essas reflexões. O custo. A gente tem um custo de água todo mês em casa, de luz, de internet, de alimentos, de aluguel, de condomínio. Qual é o custo? Qual é o custo da cidade para receber o turista? E aí a gente tem que saber se vale a pena pagar as férias dele, subsidiar as férias dele. Porque turismo que traz, né, mais uma vez, direito de vir todos temos, mas um turista que vem para a tua cidade, gasta minimamente, que ele traz seus alimentos e que ele não gasta na praia, quem é que está pagando essa conta? Sou eu e você. A gente tem que ter uma certa frieza para pensar a respeito disso. Sabe? O SESC trabalha com viagens subsidiadas e várias instituições. É muito interessante, o turismo da terceira idade tem uma parte com subsídio social. Mas quando eu preciso, com matriz econômica de turismo, eu tenho que refletir acerca desses dados. Isso é muito interessante, né? É muito interessante. Há uma saída para Balneário Camboriú? Há uma saída, sim. Porque realmente a capacidade de carga já extrapolou, né? Na verdade, o que acontece? A gente é surpreendido pela tecnologia, a todo momento. Tecnologia em relação ao acesso. Eu estava em Barcelona e aí minha mãe estava vindo logo atrás de mim, caminhando, e eu pedi para o moço do bus, assim, um instante que minha mama vinha cá. Que a minha mãe estava vindo, os passos não estavam igual o meu. Ele fica, eu não posso, por satélite. Eu tenho que andar, porque senão eu não consigo chegar lá na frente. Nós precisamos de novos modais de trânsito em Balneário Camboriú. O modal que nós temos aí, que é o modal rodoviário, ele vai ser extinto. Por mais que você faça, duplique a BR-101, vai chegar um momento que a 101 já não aguenta mais. Nós precisamos de trem no Brasil, e nós precisamos de trens em Balneário Camboriú. Nós precisamos de um transporte aéreo interessante. Na Europa você tem um low cost. Nós precisamos de subsídio para as companhias aéreas operarem na baixa estação. Nós precisamos, no caso de Balneário Camboriú, a cidade oferece uma excelente infraestrutura turística. Quando nós escolhemos estudar Balneário Camboriú, essa escolha foi amarrada ao professor Miguel Verdinelli e a professora Doris Ruschmann, sentaram os dois para onde seria interessante estudar. Comigo, assim, a Doris disse, Edna, Balneário Camboriú. Eu estudei o Brasil inteiro. O professor Miguel, Doris está certa. Aí ele pegou os números estatísticos e disse assim, Doris, está certa. Os elementos estruturais do turismo estão em Balneário Camboriú. Nós temos uma excelente infraestrutura, protegida de ventos predominantes, muito próxima de Joinville, de Blumenau, de Florianópolis, a 200 quilômetros de Curitiba, a 600 de Porto Alegre. É um laboratório, né? Nós somos uma cidade com uma excelente infraestrutura, mas nós queremos saber quantas pessoas cabem. Só que para nós termos uma demanda específica, nós temos que melhorar a infraestrutura. Sabe o que Barcelona fez? Os novos equipamentos turísticos não estão mais em regiões de polo gerador de tráfego de concentração. Eles estão distribuídos. O caso de Balneário Camboriú, nossos principais equipamentos turísticos estão nós temos ali, lá na Barra Sul, temos o teleférico, depois temos o Cristo Luz, temos o Pontal Norte, Pontal Sul, agora vamos ter um aquário, vamos ter uma roda gigante. Aonde? Na orla. O que eu aprendi em Barcelona? Eu aprendi que o ideal de Balneário Camboriú é que os equipamentos hoje sejam feitos na Vila Real, na Nova Esperança, na Barra, nesses lugares. Nas praias agrestes, quando houver possibilidade de legislação de questão ambiental. Tem que ser distribuído para gerar emprego e renda. Descentralizar, né? Descentralizar. E às vezes você se depara com pessoas dizendo, eu não vivo de turismo. Quem vende churros lá na praia, ele ganha dinheiro lá, e ele gasta no mercado do bairro, ele gasta na padaria, na farmácia, mas a farmácia lá da Nova Esperança não vive de turismo. Vive. O plantador, é um reflexo, né? O plantador de alface de Camboriú, para onde é que ele vende alface? Para o centro de Balneário, né? E aquele que produz frango e carne de porco e gado lá na região do oeste de Santa Catarina, ele vende para o litoral. E o milho, né? E o milho. E quem trabalha com toalhas em Blumenau, que vende para hotelaria. E os azulejos do sul do estado, que são vendidos para os apartamentos do litoral e para os hotéis. Então, a atividade turística é uma rede de regiões, de corredores turísticos. Então, o que Balneário Camboriú precisa?
distribuir os equipamentos turísticos, ter entrada de novos equipamentos turísticos nessa cidade, qualificar essa mão de obra para atender mais uma vez, há um curso que obriga as pessoas a fazer isso, mas tem que saber onde fazer a divulgação desse destino de Balneário Camboriú, tecnologicamente falando, não só em eventos, mas tem que saber o que é, para onde ela quer chegar. Porque Balneário diz, nós recebemos 1 milhão de turistas. A pesquisa diz que os turistas não gostam de 1 milhão de pessoas lá. Falta água e falta luz. E os gestores da água e os gestores da luz têm problema quando chega esse número máximo de pessoas. Para que nós dizermos isso, quando o turista diz que ele não quer isso? Então, a pesquisa é justamente para isso, para a gente qualificar. A nossa casa pode ser minúscula, mas ela tem que ter qualidade de atendimento nessa casa. Então, para onde nós vamos? Nós estamos pensando no turismo para aqui 20, 30, 50 anos. Para onde nós vamos? Barcelona é uma cidade inteligente. Lisboa também é uma cidade inteligente. O que nós temos usando de ferramenta tecnológica? Onde é que nós estamos? Para quem nós estamos divulgando? A temporada passada foi fraca para argentinos. Balneário Camboriú e Bombinhas tiveram problemas sérios e estão tendo problemas econômicos sérios. Mais uma vez, você concentrar em uns lugares só para determinado público é um problema. Aquele público tem um problema financeiro e você vai ter problema também. Então, é muito importante esses estudos, sabe? Esse caminho para onde nós vamos, qual é a nossa identidade, qual é o nosso patrimônio e temos que valorizar, para não chegar ao ponto de ter faixas na rua como em Barcelona. Balneário Camboriú não está à venda. Nossos bairros não estão à venda. Qual é a nossa cultura da barra, nossos valores da tainha, da nossa festa do pescador? Quem somos nós? Nós somos interessantes a partir do momento que temos identidade. Quando perdemos a identidade, nos descaracterizamos. Tá certo, Edna. Muito obrigado pelas suas informações. A gente espera, né, que o poder público aí em nível estadual, municipal, possa realmente aproveitar toda essa pesquisa, né, e se debruçar e ver o que pode ser melhorado. Muito obrigado aí, viu, Edna? Obrigada a você pelo convite, obrigada aos telespectadores, a essa casa, obrigada, é sempre um prazer estar compartilhando conhecimento, que a função do conhecimento é ser socializado. Obrigado, Edna. O Painel em Vale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.